Olá, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Vamos à nossa aula de lógica de programação, programação sequencial. Estou baseando esta aula neste livro. Eu estou considerando também que você já leu o capítulo 1, o capítulo 2, já estudou o capítulo 1 e 2, que você já tem uma noção do que é computador, o que é memória principal, secundária, memória de massa e os demais detalhes computacionais. Eu vou abordar aqui o capítulo 3. Vamos então à nossa aula de lógica de programação. Neste caso, programação sequencial. Vamos partir de um pressuposto que o computador é uma máquina eletrônica e que esta máquina executa 3 tarefas importantes. Então, são 3 ações efetuadas por um computador. Quais são essas ações? Nós temos a entrada, que eu vou representar aqui por este símbolo. Nós temos o processamento, que eu vou representar por este símbolo. E nós temos a saída, que eu vou representar por este símbolo. Então são 3 as etapas de trabalho que um computador executa: a entrada, o processamento e a saída. Mas a entrada, o processamento e a saída do quê? Do que nós chamamos de dados. Eu posso entrar um dado, fazer o processamento do dado e apresentar uma saída na forma de dado. Ou eu posso também apresentar uma saída na forma de informação. Informação será nada mais, nada menos que o conjunto de dados com o objetivo de uma certa análise. Esses dados, da onde eles vêm? Eles vêm do mundo exterior. Ou seja, do nosso mundo. Tá? E o que nós temos no nosso mundo? Nós temos elementos que podem ser representados por números, letras e demais símbolos. Então nós temos aqui, na verdade, uma estrutura simbólica. Então eu vou simbolizar dentro do computador essa estrutura na forma de dados. Esses dados precisam ser abstraídos deste mundo exterior, do nosso contexto concreto, e passado para o contexto abstrato. Bom, quando eu faço a entrada de dados, essa entrada de dados ocorre aonde? Na memória do computador. Então essa memória nesse caso, principal. Então os dados devem ser armazenados na memória da máquina. Esses dados recebem aqui alguns tipos. Eles podem ser numéricos, podem ser letras e podem ser símbolos variados. Então nós temos aqui os dados, aí eu posso falar aqui de tipos de dados, que nós chamamos também de tipos de dados básicos ou primitivos, porque são os essenciais para o nosso trabalho, são os mínimos necessários para o nosso trabalho. Eu posso ter então números inteiros, conjunto dos números inteiros, eu posso ter números do conjunto dos números reais. Então aqui, ó, inteiro e real é um tipo de dado numérico. Eu posso ter um tipo de dado como letras ou palavras. Nesse caso, eu tenho aqui alfabético. E eu posso ainda, nesse conjunto, colocar aqui os dados do tipo verdadeiro e falso. E aqui eu tenho, então, um conjunto chamado lógico. Então veja que eu tenho, na verdade, basicamente
três estruturas de tipos de dados. Eu posso ter dados numéricos, alfabéticos e lógicos. E nesse caso aqui, o alfabético com o numérico pode ser combinado. E quando eles são combinados, eu chamo isso aqui de alfanumérico. E no alfanumérico eu também posso colocar aqui junto das letras, que eu deixei aqui sem colocar, símbolos gráficos. Vamos colocar aqui, eu vou colocar em vermelho, símbolos gráficos. Eles entram dentro do contexto alfabético, que são ponto, vírgula, travessão, aspas e etc. Então esse conjunto pode ser chamado de alfanumérico quando eu estou trabalhando com esses dois dados em conjunto. É claro que dados alfanuméricos, alfabéticos e lógicos não são usados para a realização de operações matemáticas, operações aritméticas. Isso só é possível com o tipo de dado numérico. Desejando nesse momento, faça uma pausa no vídeo, tome nota desses detalhes, porque na sequência eu preciso apagá-los. Muito bem, então sabemos que um computador executa três ações, a entrada, o processamento e a saída dos dados, que esses dados são qualificados a partir dos seus tipos, então são os tipos de dados. Nós já sabemos que eu posso ter o tipo de dado inteiro para números inteiros, real para números reais, conjunto. Eu tenho as letras, que eu vou chamar de caractere. Eu tenho as palavras que eu vou chamar de cadeia, e nós temos o lógico, que é um tipo de dado binário para nós dizermos falso, verdadeiro, 1 e 0 e etc. Né? Então aqui podem ser números desta forma, positivos e negativos. O real pode ser números neste formato, por exemplo. Vou usar aqui ponto, porque eu estou usando a vírgula para separação. Pode ser neste formato, etc. Caractere é uma letra, pode ser um número, desde que esse número não seja usado em cálculos matemáticos. Uma cadeia pode ser uma palavra. E aqui o lógico vai ser ponto verdadeiro, ou mesmo de forma simplificada, ponto V. E posso usar ponto falso, ponto F. Então, esse é o estilo natural que nós vamos ver. Então, a entrada de dados ocorre dentro da memória de um computador. E na hora que eu for entrar esse dado, eu tenho que saber se o dado que eu vou entrar é numérico, se é alfabético, ou se é o conjunto de ambos, formando uma estrutura alfanumérica. Muito bem. Quando eu trago esses dados para dentro da memória, eles precisam ser armazenados. E para serem armazenados, eles serão guardados dentro de um local especial da memória chamado variável. O significado de variável para nós não é o significado da palavra do ponto de vista do nosso idioma. Variável para nós é uma região de memória usada para armazenar certo valor por determinado espaço de tempo. Então veja que o valor, e esse valor aqui pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser uma palavra, então pode ser um caractere, pode ser uma cadeia, pode ser um resultado lógico, não importa. O valor é o conteúdo de uma variável. Então, é uma região da memória onde eu vou guardar esse valor por um espaço de tempo. Esse espaço de tempo, ele está definido ou será executado a partir da ação do processamento. Então eu entrei o dado na variável, o processamento pode alterar o dado na memória, alterou o dado na memória, a saída vai me dar o acesso à informação que foi então previamente processada. Quando eu trabalho com variável, eu tenho que tomar alguns cuidados. A variável deve ter um nome. Eu vou dar um nome para essa variável. Então, a variável possui
nome. Esse nome da variável, ele tem que seguir algumas regras. Por exemplo, eu posso ter uma variável com um só caractere, desde que o primeiro caractere seja alfabético. Então, por exemplo, eu posso ter uma variável chamada A, B, C. Isso é quando eu estou usando uma variável a partir de um caractere. Mas eu posso ter mais de um caractere. Eu posso chamar essa variável de AX, BX, AX1, BP9 e assim sucessivamente. A quantidade de caracteres no nome de uma variável depende da linguagem de programação que a gente vai fazendo uso. Então aqui a gente não vai se preocupar com essa quantidade. O que eu não posso ter numa variável, por exemplo, é chamar uma variável de entra nome. Eu não posso ter aqui um espaço em branco. Eu vou representar o espaço em branco com um B minúsculo e um corte. Eu não posso ter esse espaço em branco. Isso é inválido. Se você quiser fazer algo desse tipo, você pode então fazer assim. Entra. Vamos deixar aqui o nome. E aqui, entre as duas palavras, eu posso pôr um símbolo de underline. Isso é permitido. Eu também não posso começar o nome de uma variável com um número. Então, seguindo essas regras básicas, você não vai ter grandes problemas no uso de variável. Vai ter os problemas normais da aprendizagem até pegar o jeito dessa aplicação. Perfeito? Então, se for o caso, faça aqui uma pausa no vídeo, tome nota deste detalhe, porque eu tenho que dar continuidade a outros detalhes desta informação, então eu vou estar removendo esta parte aqui da nossa lousa. Muito bem, então a partir da visão que o computador executa entrada, processamento e saída de dados, a partir do momento que eu sei que os dados podem ser numéricos, alfabéticos ou lógicos, e que esses dados, para serem processados, precisam ser armazenados em memória, numa parte da memória chamada variável, nós começamos então a desenvolver um conhecimento mais aprofundado. Vale ressaltar que o processamento, essa etapa aqui do processamento, ela pode ser executada de duas maneiras. O processamento pode ser matemático e o processamento pode ser lógico. São os dois níveis de processamento que eu tenho em programação. Processamento matemático são operações aritméticas, e essas são as ações mais comuns. E o lógico são operações condicionais. A operação matemática será tratada na aula de hoje. E o processamento lógico serão tratados nas aulas do capítulo 4 e do capítulo 5, tomada de decisão e laços de repetição. No processamento normal de um computador, o processamento matemático é o que é mais executado em relação ao processamento lógico. No entanto, o processamento lógico é que auxilia muitas das operações matemáticas. Então, esses dois contextos, eles são trabalhados juntos. Mas aqui nós vamos separar didaticamente para poder trabalhar essa parte e depois trabalhar esta parte em outras aulas. A partir do momento que eu sei que eu já tenho os dados e as variáveis, vamos agora falar sobre constantes. As variáveis são regiões de memória onde eu armazeno um valor por um espaço de tempo para sofrer uma ação de processamento, ou não. Processamento se eu for fazer alguma operação matemática. Se for apenas o armazenamento de um dado para uso posterior numa outra ação, ele talvez não seja, então, processado. Além disso, eu tenho as constantes. O que são constantes? São valores de peso usados para auxiliar as operações de processamento. Veja que tudo gira em torno do processamento. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma pequena equação matemática, onde x é igual a A mais B sobre, melhorar esse B aqui, sobre 2. O que nós temos aqui? Veja,
Matematicamente, esse x, esse a e esse b são chamados de incógnitas. Para nós em programação, as incógnitas são as variáveis. E a constante é constante mesmo, né? Ó, veja aqui, vamos colocar aqui em outra cor. A constante, as constantes são esses valores que eu uso dentro de uma fórmula. Então estou dando um peso aqui, ó. Estou dando um peso, um equilíbrio. Estou somando dois valores e dividindo por 2. Isso aqui é a soma, isso aqui é uma média aritmética. Então, a constante aqui é uma constante explícita. Veja que você está vendo essa constante de uma maneira bem explícita. Você sabe quanto ela vale. Vale 2. Mas eu posso ter também, por exemplo, vamos imaginar uma outra equação, onde x é igual a a mais b vezes 3 sobre o valor do π. Então eu tenho aqui as incógnitas, são as variáveis a mais b, multiplicado pela constante explícita 3, e eu tenho aqui uma constante implícita. Por quê? Eu coloquei aqui o π, mas eu não sei quantas casas decimais depois da vírgula eu vou trabalhar. Pode ser que eu queira trabalhar 3,1, pode ser que eu queira trabalhar com 3,14, pode ser que eu queira trabalhar com 3,14159 e assim sucessivamente. Então, fica implícito a interpretação da quantidade de casas decimais que eu vou usar após a vírgula. Então, as constantes são operações que vão facilitar parte do nosso trabalho com as variáveis, parte do processamento chamado matemático. Faça uma pausa no vídeo, tome nota deste detalhe, porque na sequência a gente dá continuidade. Ok, acabei apagando até aqui demais, então temos lá os dados, temos as variáveis, as constantes que acabamos de ver. Então, a partir dos dados representados por variáveis, a definição de constantes, eu já posso fazer algumas operações de processamento matemático. Para fazer essas operações, eu vou precisar de uma ferramenta muito importante chamada operadores aritméticos. Um detalhe, né? Isso que eu estou fazendo aqui é um resumo do capítulo 3, então eu estou considerando que você já leu o capítulo 3, pelo menos 3 vezes, que você agora está vendo este vídeo como reforço e que depois desse vídeo você vai fazer mais uma leitura no capítulo 3. Precisa fazer esta ação operacional para desenvolver o conhecimento necessário. Os operadores aritméticos nós temos, por exemplo, os operadores unários e os operadores binários. Os unários são o seguinte, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, menos 3, isso aqui é um valor negativo. Eu estou usando um operador aritmético negativo dizendo que ele é negativo. Como eu posso, por exemplo, dizer positivo. Ou eu escrevo mais 3 ou simplesmente 3, que é muito mais popular. Esses são chamados de unários porque ele é usado uma única vez à frente da constante numérica. Os binários já são diferentes, eles são usados com 2 ou mais elementos. Por exemplo, eu tenho aqui adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação. O de adição representado por este símbolo, o de subtração por este símbolo, o de multiplicação pelo asterisco na parte escrita manual ou o círculo X na parte documentação de código, a divisão com a barra, então aqui eu vou colocar apenas uma vírgula para diferenciar, e a exponenciação com a seta para cima. Esses aqui são símbolos binários, por exemplo, 5 menos 2. Eu estou tirando o resultado 3 de 5, tirando de 5, 2. Então é binário. 5 mais 2 igual a 7. E assim sucessivamente. Por exemplo, 2 elevado
a 3, igual a 8. Veja que nós usamos uma nomenclatura diferente da ciência matemática, ok? É necessário acostumar-se com estes detalhes. Agora, eu estou falando de símbolos binários e você pode estar imaginando, mas e se eu tiver esta operação? 5 mais 2 mais 3 mais 4. Continua sendo binário? Sim, continua, porque primeiro eu somo esses dois. 5 mais 2, 7. Esse 7 será somado com este 3. Deu 10. O 10 será somado com este 4, de 2 em 2, aí deu 14. Então não importa se a sua linha, sua expressão aritmética possui uma sequência de operadores. O operador é sempre binário, ele sempre pega duas operações para fazer a operação, e depois que ele tem esse resultado é que eu pego a próxima operação, ok? Então esses são elementos importantes. Se for o caso, tome nota deste detalhe, porque eu quero ainda falar, dar uma explicação com relação à divisão na computação, que ela é feita de duas maneiras. Muito bem, com divisão de valores, então com a divisão, nós podemos calcular a divisão, o resultado da divisão chama-se quociente. Da adição, soma, da subtração, diferença, e da multiplicação, produto. O quociente ele pode ser real ou ele pode ser inteiro. Se você lembrar do seu início na escola, você primeiro aprendeu a fazer divisão com números inteiros. Você fazia assim, vamos lembrar mais ou menos assim, há 5 balas para 2 crianças. Quantas balas cada criança recebe? 5 dividido por 2 significa quantas vezes esse 2 cabe dentro do 5? O 2 cabe dentro do 5 2 vezes. Eu multiplico, isso aqui é o quociente, eu multiplico o quociente pelo divisor, 2 vezes 2 deu 4. Subtraio o resultado do quociente multiplicado pelo divisor do dividendo e eu tenho o resto. E nós parávamos nessa ocasião a operação aqui. Somente lá na frente é que você aprendeu a fazer isso aqui. 5 dividido por 2 é 2. 2 vezes 2, 4. 4 de 5 deu 1. Aí você coloca uma vírgula, baixa um 0 e continua a divisão. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Cabe 5 vezes. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então veja que eu tenho a divisão com o quociente inteiro ou a divisão com o quociente real. Agora, como saber a diferença de um para o outro quando eu tenho que fazer uma operação matemática num computador? Então vejamos. Se você deseja fazer a operação 5 dividido por 2 com o resultado 2,5, você vai ter um comportamento. Se você pretende fazer 5 dividido por 2 com o resultado 2, você vai ter um outro comportamento. Vejamos aqui um detalhe. Para dizer aqui que o 5 é dividido por 2, eu escrevi 5 barra 2. Isso aqui vai ser igual a 2,5 automaticamente. E aqui eu vou escrever 5 div 2. É um operador de divisão, só que quando eu escrevo a palavra div, eu quero dizer que eu quero uma divisão por inteiro. E matematicamente, como é que eu diferencio isso disso? Com esta simbologia. Mais detalhes sobre isso serão mostrados em outros vídeos da nossa série de aulas. Então, se eu coloco esse símbolo que chama piso, eu estou trazendo para baixo, para o piso, a divisão. Então, 2,5 se torna 2. Então, eu represento quociente inteiro desta forma, em divisão, e represento quociente real desta forma, em divisão. Perfeito? Tome nota desses detalhes, que na sequência eu venho falando sobre as expressões aritméticas. Ok, então, a partir então aqui da visão de dados, eu sei que os dados devem ser transportados para as variáveis. Além das variáveis, eu tenho constantes e os operadores aritméticos. A partir desse conjunto de conhecimento, eu posso então trabalhar com as expressões matemáticas, as expressões aritméticas, que serão as expressões responsáveis pelas operações matemáticas, as operações de cálculo. Mais à frente a gente vai aprender as operações
condicionais. Então vamos imaginar que eu tenho esta operação. X é igual a A mais B sobre 2. Essa é uma notação matemática. Como é que eu devo fazer essa notação de forma computacional? Simplesmente você vai escrever o x, que aqui é uma incógnita, que ele passa a ser uma variável, eu vou estar representando sempre com letras maiúsculas, para ficar bem diferente uma coisa da outra. Esse igual, eu vou usar um símbolo chamado atribuição, porque aqui na matemática, quando eu coloco igual, eu estou fazendo uma equação. A equação você está tentando equalizar, equilibrar este lado da operação com este lado da operação. E aqui nós queremos pegar este lado da operação e armazenar o resultado na memória, transportar o resultado para a memória. Aí eu coloco A mais B. Observe que esse A mais B, ele precisa ser executado primeiro, eu preciso somá-lo primeiro, para depois dividi-lo por 2. Então aqui eu coloco um parênteses, obrigatoriamente, e divido. Essa é uma divisão real. Aqui, ó. 2. Se fosse uma divisão inteiro, teria que estar escrito assim, olha. A mais B sobre 2 com o símbolo de piso. Nesse caso, eu escreveria x atribuído a A mais B div 2. Então, tudo depende da simbologia. Veja ainda mais este detalhe. Vamos imaginar que você tem essa expressão x é igual a 3 vezes 2 mais 5 meios menos 9 vezes 4 mais 8. Aqui eu vou colocar parênteses. Aqui eu vou colocar um colchete. Menos, vou botar aqui menos 8. Não, 8 não, vamos colocar outro 9. 9. E aqui eu uso uma chave. Vamos imaginar que a operação fosse representada dessa maneira. Eu não estou aqui preocupado na forma sintática, se está plenamente correto. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a simbologia. Como é que eu passo isso para um computador? Para mim não importa a operação matemática, o que importa é transportar essa operação para o computador. Ó, x é atribuído, abre parênteses, 3 vezes, abre de novo parênteses, 2 mais, abre parênteses, é 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, menos 9, fecha parênteses, multiplicado por 4, fecha parênteses, mais 8 menos 9, fecha parênteses. Então, o que vai acontecer matematicamente é que os símbolos de chaves, colchetes e parênteses serão traduzidos somente para parênteses. Então, esteja atento com este detalhe. Eu não estou preocupado aqui com a operação. Eu estou preocupado apenas em demonstrar a operação de conversão, de como fazer a adaptação de um cálculo matemático para uma expressão computacional. Ok? A partir daqui, eu acredito que nós tenhamos aí o conjunto de ferramentas essencial para demonstrar alguns programas. Se desejar, faça uma pausa no vídeo, tome nota desses detalhes, porque na sequência eu vou falar de um outro assunto complementando esse conjunto de informações. Muito bem, então aqui de volta, nós vamos agora falar da parte de programação. Quando eu quero fazer a programação num computador, eu preciso passar ordens para o computador. Eu dou as ordens e o computador executa essas ordens. Mas para ele executar essas ordens, ele tem que entender essas ordens. E as ordens terão que ser dadas numa linguagem que ele esteja capacitado a trabalhar. Daí existe uma quantidade enorme de linguagens de programação. Então, para que uma linguagem dê ordens de execução a um computador, para que eu faça a programação, eu preciso trabalhar com comandos. Por exemplo, no português estruturado existe o comando programa,
leia, escreva, se, enquanto, e uma outra quantidade de comandos. Quando eu dou um comando, quando eu tenho um comando, eu posso estabelecer uma instrução. Por exemplo, vejamos um exemplo. Todo o meu programa deve começar com o nome. Então eu coloco aqui, ó, programa Batata. O meu programa chama Batata, por exemplo. Então o que eu tenho aqui? Programa é um comando. Batata é o nome do meu programa, é um argumento. Nesse caso, o comando mais esse argumento formou uma instrução. É a ordem que eu estou dando para o computador. Eu posso ter uma outra instrução, por exemplo, leia X. Então eu tenho aqui o leia é um comando, o X é um argumento, comando mais argumento e instrução. Ok? Eu posso ter ainda, por exemplo, um outro comando aqui que a gente tem, início. O início é um comando, ele é simples. Eu não uso início com um argumento, eu uso início. Então ele é um comando, mas ele sozinho já forma uma instrução. Então uma instrução pode ser formada por um ou mais comandos. Os comandos podem ter ou não argumentos. Então, com isso, a gente tem um conjunto aí de informação. Agora eu vou pegar um exercício, um dos exercícios de fixação do nosso livro. Vou propor esse exercício aqui, vou corrigir o exercício, vou desenvolver o exercício com você. Aí você observa cada detalhe, aqui usando o conceito de entrada, processamento e saída. E depois a gente vai usar esse mesmo princípio para fazer alguns exercícios de fixação. Então, se necessário, pause o vídeo, tome nota desses detalhes, que na sequência a gente volta. Muito bem, então, a partir aqui do nosso livro de trabalho, nosso livro-texto, eu vou aqui na página, a partir da página 63, exercícios de fixação do capítulo 3, página 64, exercício 4, desenvolver os diagramas de bloco e a codificação em português estruturado dos problemas computacionais elencados de A até Z, ficando a cargo do professor selecionar a ordem e os problemas a serem resolvidos. Então eu vou escolher aqui o exercício S. O exercício S está lá na página 66. E o exercício S diz assim: elaborar um programa que leia dois valores numéricos reais desconhecidos, representados pelas variáveis A e B. Calcular, armazenar e apresentar os resultados das 4 operações aritméticas básicas. Então veja que o exercício já apresenta aqui algumas informações. Por exemplo, efetuar um programa que leia dois valores numéricos reais. Então nós sabemos aqui que os valores são do tipo real, são dois valores, e ele diz para fazer essa entrada usando as variáveis A e B. Aí ele pede para apresentar os resultados das 4 operações aritméticas básicas, que são, então, o processamento. Então, a partir desta ideia, vamos desenvolver a sua solução. Muito bem, a partir do momento que eu sei que um computador executa 3 ações, que é a entrada, processamento e saída, eu modelo a minha mente para solucionar esses problemas baseando nesta estrutura. Quero lembrar que eu, como programador, também executo 3 tarefas básicas. A primeira tarefa que eu vou executar chama-se entendimento. É muito importante você tomar o cuidado de entender bem aquilo que está sendo pedido. Então o exercício fez um pedido, eu vou fazer o entendimento. Fiz o entendimento. Como é que eu faço esse entendimento? Parando, pensando, raciocinando, levando o tempo que é necessário. Depois do entendimento, que eu acho que eu entendi, eu vou desenhar o meu entendimento. Então eu parto para uma ação chamada diagramação. A diagramação eu vou respeitar o desenho de uma estrutura mental de programação a partir de símbolos internacionais, símbolos que são normatizados. A norma é ISO 5807. Então eu vou usar um padrão internacional, que a princípio nós acreditamos que qualquer programador do mundo esteja capacitado a entender o diagrama desenhado por um outro programador, não importa se ele fala o seu idioma ou não.
Fazendo o diagrama, eu vou validar o meu entendimento. Então a gente faz aqui uma coisa que pode ser chamado teste de mesa. O teste de mesa nada mais é do que verificar se aquilo que eu coloquei no diagrama vai dar o resultado esperado. Uma vez que eu tenho a certeza disso, eu parto para a fase da codificação. Então, vamos fazer essas etapas de trabalho. Meu exercício S pede para ler dois valores. Então, veja, eu vou aqui, a minha entrada eu vou representar desta forma, e ele pede para entrar os valores A e B. Ele pede para apresentar os resultados das 4 operações aritméticas. Então, meu processamento vai ser a soma do A com B, vai ser a subtração de A com B, vai ser a multiplicação de A com B e vai ser a divisão de A com B. Cada uma dessas operações vai ter que ser atribuída a uma posição de memória. Então veja, eu já tenho 2 variáveis que vão entrar os valores e vão fazer as operações matemáticas, as operações aritméticas. Eu vou precisar de 4 resultados diferentes. Então, resultado 1, resultado 2, resultado 3, resultado 4. Eu tenho a entrada e o processamento. E agora eu preciso fazer a saída. E quem vai ser a saída? A saída nada mais é do que R1, R2, R3 e R4. A partir desta interpretação do entendimento, eu posso então desenvolver o meu programa. Se for o caso, dê uma pausa no vídeo neste momento, porque eu vou apagar esta outra parte aqui, parte desse pedaço, para a gente poder trabalhar o desenvolvimento do diagrama, da diagramação e também da codificação. Muito bem, a partir desta anotação, que foi o meu entendimento, eu vou fazer a diagramação. Todo diagrama de bloco não é fluxograma, é diagrama de bloco. O diagrama de bloco ele é inicializado com um símbolo chamado terminal. Olhe como eu estou desenhando o terminal. Eu não faço o terminal assim, ó. Não é para fazer 2 riscos e uma barriga aqui do lado e outra barriga do outro lado. Sempre fica um acabamento tosco. Isso aqui é tosqueira, não faz isso. Você quer desenhar, você para o lápis, a caneta no plano, risca sem tirar, faz a volta, ó, sem tirar e complementa. Está feito o símbolo. Não precisa ficar milimetricamente perfeito, mas está legível. Então, não faça de outra forma. Aqui dentro você escreve início. Toda vez que você vai começar um diagrama, você coloca o terminal com início e coloca aqui a seta, que é a linha de fluxo, indicando a próxima etapa. A entrada de dados do A e do B, ela é representada por um símbolo chamado manual input, ou entrada manual. Eu vou usar esse símbolo. Se você olhar para esse símbolo, ele é grande aqui do lado direito, menor do lado esquerdo, tem aqui uma linha diagonal, né, uma linha inclinada, e a linha aqui embaixo. É como se fosse o teclado, como se fosse a tecla de um teclado. E aqui dentro basta que eu coloque A, vírgula B, e uma seta de fluxo indicando a próxima etapa. Qualquer programador que estude programação de forma científica, de forma adequada, vai entender no mundo inteiro que aqui você quer fazer a entrada de dados de 2 variáveis A e B. E para ele não importa se você escreveu em português, francês, italiano, ele olhou esse símbolo, ele vai saber o que significa. Agora eu vou escrever os processamentos. E o processamento eu vou colocar aqui na cor laranja, olha só. Então aqui, ó, R1. Veja que eu não fechei o símbolo. Eu vou escrever primeiro e depois eu fecho o símbolo. Porque se você fecha o símbolo primeiro, pode ser que ele fique pequeno ou muito grande para o que você vai escrever. Então, R1 atribuído a A mais B. R2 atribuído a A menos B. Agora vem o R3. R3 atribuído a A, e aqui a multiplicação eu uso o círculo X, B, e o R4 atribuído a A dividido por B. Lembre-se que o exercício pede números reais. Se ele pede número real, eu vou usar a barra. Se ele falasse as 4 operações com números inteiros, aí eu usaria aqui o div em vez da barra. Fecho aqui ó, o processamento. Ó, corrijo aqui o desenho e passo então para a
próxima etapa. Quem é a próxima etapa? É a saída. Para a saída, então, eu usei aqui, ó, terminal, manual input e process, que é o símbolo de processamento. Agora eu vou usar um símbolo chamado display. O display é um pouco mais chato de desenhar. Display, ou em português, exibição. Do lado esquerdo ele tem uma ponta, e do lado direito ele tem aqui uma pequena volta, uma pequena barriga. Ele dá a ideia, se você olhar um monitor, uma tela de televisão antiga, você tem ela de lado o tubo e aqui a tela. Então ele representa isso. E aqui dentro eu coloco R1, R2, R3, R4. Então veja que nessa ideia eu estou considerando que o meu programa de computador recebe a entrada de dados via teclado, processa na memória principal e apresenta os resultados no monitor de vídeo. A partir daqui você coloca mais uma seta, porque eu tenho a próxima etapa. Não havendo mais nada a ser feito, porque eu já fiz a entrada, o processamento e a saída, eu finalizo o diagrama com o símbolo de terminal, só que agora marcando o fim. Então veja, um fluxograma não tem o símbolo início, não tem o símbolo fim. Pode até ser que o fluxograma tenha um terminal, mas jamais vai estar com início e fim. E um detalhe importante, tudo isso que está aqui, ó, entre esse ponto e esse ponto, eu chamo de bloco. Então, o meu programa é um bloco, daí o nome diagrama de bloco para esta estrutura. Se eu colocar dois valores aqui, vamos imaginar que o A vale 2 e o B vale 5. Se eu fizer 2 mais 5, eu vou ter 7. Se eu fizer 2 menos 5, menos 3. 2 vezes 5, 15. 2 dividido por 5, 0 ponto alguma coisa, não vou fazer de cabeça. Mas eu vou ter o resultado. Eu fazendo esses testes, isso aqui é isso que eu quero, é isso que você quer. Os resultados são os resultados esperados? São. Então, se você tiver certeza de que você fez o entendimento correto, que o seu desenho está correto, você parte para a programação. E agora eu vou escrever o meu programa de computador respeitando algumas regras. Quando eu encontro esse símbolo início, para cada linguagem de programação ele tem uma expressão diferente. Por exemplo, no português estruturado eu vou colocar aqui, ó, programa. Está em preto, hein? Ó, preto aqui, ó, programa. Capítulo 3. O meu programa é do capítulo 3. É uma maneira de você saber onde está o assunto que eu estou tratando aqui na aula. Exercício 4S. Aí, depois disso, eu preciso relacionar as variáveis que estão em uso no meu programa. Então, eu venho aqui, debaixo do programa, e escrevo var. Var o quê? Eu tenho variável A, B, R1, R2, R3, R4. R1, R2, R3, R4 repete aqui, elas estão aqui, mas o A e o B também repete aqui. Então, eu não vou colocar todas as repetições, eu vou colocar apenas aquilo, a primeira vez que cada variável aparece. Então, a variável A. E um detalhe, eu desloco duas posições e coloco A debaixo do R, vírgula, B, vírgula, R1, vírgula, R2, vírgula, R3 e R4. R3, R4, dois pontos, real. Então eu estou dizendo que quero trabalhar com um conjunto de variáveis e todas as variáveis do tipo real. O único lugar que eu uso dois pontos é aqui do comando var para separar o bloco de variáveis do comando real. Então veja, eu tenho aqui um comando, um argumento, uma instrução. Aqui eu tenho um comando, argumentos, uma separação de outro comando. Então eu tenho aqui entre var e real mais uma instrução. Não tendo mais nada a ser feito, aí eu escrevo início. E o início eu escrevo exatamente abaixo do V, ó, esse I abaixo do V. Esse deslocamento chama-se indentação. E agora eu vou especificar aqui o bloco. Veja que o início, então aqui eu estou fazendo a entrada de dados. O A e o B eu posso fazer assim, ó, leia. Leia A, vírgula B, posso fazer assim, mas eu posso também fazer assim. Eu ponho aqui leia A e leia B. É uma questão de estilo. No entanto,
Aqui na documentação, tanto faz usar com vírgula, sem vírgula, mas num programa real para o usuário fazer a utilização dele no dia a dia, talvez seja melhor colocar as entradas sempre separadas. E aqui eu vou agora escrever o processamento. Simplesmente eu copio o que está aqui para cá. Ó, R1 atribuído a A mais B. R2 atribuído a A menos B. R3 atribuído a A, e aqui eu ponho asterisco, ok? O círculo X eu só uso no diagrama. Nos demais momentos eu uso asterisco. E R4 é atribuído a A dividido por B. E agora eu vou escrever aqui os resultados. Eu posso usar escreva R1, R2, R3, mas eu também posso fazer separado. É uma questão de estilo ou de necessidade. Eu vou deixar separado para deixar bem destacado aí para você que está vendo esta ação. Ó, escreva R3, agora escreva R4. E ao final aqui eu cheguei no símbolo fim. Então eu escrevo esse fim debaixo do início, deixando esse espaço como a indentação. Então, esse deslocamento que nós estamos trabalhando aqui, esse deslocamento que eu usei aqui, 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 ó, nessas linhas. E aqui eu chamo isso de indentação. Eu chamo não, né? É chamado. Tudo bem? A partir daqui eu tenho então a solução do exercício S como uma demonstração. Eu sugiro que antes de fazer os exercícios que eu vou colocar agora para vocês fazerem, que você leia novamente o capítulo com bastante atenção, refaça o exercício S sem olhar a resposta, e aí você vai partir para o exercício, executar os exercícios que serão solicitados. No final desta aula, eu vou pegar este programa e vou demonstrá-lo no computador, para você ver ele sendo executado numa linguagem formal, real. Vou mostrar em duas linguagens diferentes, Pascal e linguagem C. Então, antes de encerrarmos essa aula, vamos selecionar aqui os exercícios que vocês deverão estar entregando aí, executando para as próximas aulas. Então aqui, ó, exercício do capítulo 3, exercício 4, eu vou deixar aqui, já deixei anotado, nessa ordem, hein, gente? Exercício J, depois você vai fazer o exercício G, e depois você vai fazer, por último, o exercício F. São esses 3 exercícios, e aí eu vou deixar uma aula de correção para cada um desses exercícios. Um grande abraço, e vamos então à nossa aula no computador. A partir do que foi demonstrado em lousa, levando em consideração o exercício 4S do capítulo 3, elaborar um programa que leia 2 valores numéricos reais desconhecidos, representados pelas variáveis A e B, calcular, armazenar e apresentar os resultados das 4 operações aritméticas básicas. Vamos ver o seu diagrama de bloco. Veja que o diagrama que eu desenhei na lousa, estou transportando aqui para a tela do computador. Tentei manter aqui a mesma tonalidade de cores, a entrada sinalizada na cor rosa, o processamento sinalizado na cor laranja e a saída sinalizada na cor azul. Observe que eu tenho também os símbolos de terminal sinalizados com o rótulo início, marcando o começo do diagrama, e o símbolo de terminal com o rótulo fim, indicando a finalização do diagrama. O trecho colorizado entre início e fim é o que nós chamamos de bloco. Então isto é um diagrama de bloco e não um fluxograma. Fluxograma não usa os símbolos de terminal com a sinalização início e fim. Eventualmente pode até usar o símbolo de terminal, mas jamais com a sinalização início e fim. Então quando eu tenho um diagrama com o desenho do início e do fim, da maneira que está mostrando aqui na tela, isso é um diagrama de bloco e não um fluxograma. A partir então do nosso diagrama, vamos ver a sua versão codificada em português estruturado. Observe então que o indicativo de início em preto equivale às partes programa, capítulo 3, exercício 4S, var, A, B, R1, R2, R3, R4,
dois pontos real. E aí vem o termo início. Essas 4 linhas em preto correspondem à parte peculiar que cada linguagem de programação possui. No caso do português estruturado, nós temos então a instrução com programa, nome do programa, a citação do comando var e a relação de variáveis a serem usadas, que poderia ter sido colocada linha a linha, e aqui eu estou colocando todas as variáveis na mesma linha, e em seguida com o comando início. A partir entre o início e fim, você percebe que existe o deslocamento da indentação, que eu também uso após o var, com a primeira variável a, mas também uso entre o início e o fim, mostrando o bloco com leia, parte do bloco com processamento, que está em laranja, e a parte do bloco com a saída, os comandos escreva. Eu poderia ter escrito leia a, vírgula b, eu poderia ter escrito escreva R1, R2, R3, R4, como está sugestionado no diagrama de bloco, mas colocá-los separados às vezes é mais interessante do ponto de vista do usuário. Na documentação pouco importa. Na efetivação do programa numa linguagem formal, numa linguagem real, isso pode fazer a diferença na interação com o usuário, do usuário com o seu programa via computador. Vejamos agora na sequência esse programa codificado na linguagem Pascal. Quero dizer a você que eu não estou incentivando aqui a estudar Pascal. Estou mostrando Pascal simplesmente porque Pascal foi uma linguagem criada para ensinar programação. Ela passou a ser usada comercialmente, mas isso é uma outra história. Então aqui eu não estou incentivando você usar Pascal. Alguém fala, está usando Pascal, não presta. Esquece isso. Eu quero pegar uma linguagem de programação formal e mostrar esse efeito, essa ideia expressa no diagrama de blocos, também codificada em Pascal. Então vejamos aqui o código agora representado em Pascal. Se você olhar o português estruturado e o Pascal, você vai encontrar aí uma certa semelhança, né, nessa tradução. O estilo do português estruturado é muito parecido com o estilo básico da linguagem Pascal. Veja que a parte que está em preto corresponde ao início, ali em Program, capítulo 3, exercício 4S, com um ponto e vírgula, que toda instrução em Pascal é encerrada com ponto e vírgula. Depois eu tenho o var não tem ponto e vírgula, porque o var diz que tem alguma continuidade. Então temos lá A, B, R1, R2, R3, R4. Depois que eu ponho a palavra real, aí eu coloco o ponto e vírgula. Então aqui eu estou fechando a frase var até o comando real. Então, a partir desse exemplo, escrito em português estruturado e Pascal, nós temos aí uma certa semelhança. Veja que o leia do português estruturado, que é representado no diagrama de bloco pelo manual input, pelo símbolo de manual input, é então o read, read A e read B. Depois eu tenho em laranja os processamentos, R1, R2, R3, R4, e o escreva do português estruturado representado por o write len. Esse len é line new. Após escrever o resultado, o cursor vai movimentar sua ação para a próxima linha. Não se preocupe com o trecho sinalizado em verde, 2.5, 2.2. Isso é apenas uma formatação visual para que o valor numérico real seja apresentado de uma maneira legível para a maioria dos seres humanos. Porque se eu não usar esse critério, o que vai acontecer é que o Pascal vai mostrar os resultados em notação científica e não em notação decimal, como eu quero mostrar para você. Daqui a pouco nós vamos ver esse mesmo programa, sendo executado no computador. Agora eu quero chamar a atenção e ver este mesmo programa, essa mesma ideia, codificado na linguagem C. Então vejamos o código agora escrito na linguagem C. Observe que a linguagem C tem uma proposta diferente de escrita da linguagem Pascal e, consequentemente, diferente do que é o português estruturado, mas as ideias principais, elas estão ali contidas. Veja que a parte em preto inicial simboliza o início e a parte preta no final, o fim do meu diagrama. A entrada de dados, o comando leia em C, é representado por scanf, scanf A e scanf B. Não se preocupe com o que está em verde, que é uma característica operacional da linguagem C. Não quero entrar no mérito dessa questão agora, porque a nossa aula também não é de C. Mas quando eu vou entrar um número do tipo float, que é o número real, eu preciso dizer para o scanf que eu vou entrar o valor nesse formato. Por isso eu estou colocando ali o porcentagem F
entre as aspas inglesas. Depois nós temos o processamento e depois a saída, o escreva é com printf. Printf R1, R2, R3, R4. E assim como eu usei no Pascal 2.5, 2.2, o mesmo efeito, o mesmo motivo a gente tem que usar na linguagem C. Só que na linguagem C eu uso, dentro das aspas inglesas, o porcentagem 5.2 F. E o contra N é para fazer o len, o line new, que a gente usou no Pascal, para movimentar o cursor para a próxima linha. Vejamos agora na sequência um comparativo visual do código Pascal com o código em linguagem C. Muito bem, do lado direito do diagrama de bloco eu tenho imediatamente o código em C e ao lado direito do código em C o código em Pascal. Então observe que o diagrama de bloco não mudou se o código está escrito em português estruturado, que é uma linguagem informal, e também não mudou o diagrama por causa do código escrito da maneira formal, tanto em C como em Pascal, assim como poderia ser qualquer outra linguagem de programação existente. A ideia da programação é a mesma, entrada, processamento e saída. É isso que eu quero mostrar para você nesta aula. Não tem motivo da gente aprender a programar um computador diretamente na linguagem. Por quê? Olha a diferença do C para o Pascal. Se eu for ensinar você a programar um computador, eu tenho que ensinar lógica de programação para você e uma linguagem. Você tem problemas da lógica e problemas ou características operacionais da linguagem. São duas questões para você estar assimilando. Vamos tirar os detalhes das linguagens formais, vamos trabalhar com o diagrama em uma linguagem informal para desenvolver o pensamento lógico e depois a gente parte para a linguagem. Quando a gente for fazer um estudo de linguagem, a parte operacional de lógica você já conhece, você já tem intimidade. Então a sua preocupação, a sua mente vai ter que estar preocupada apenas com essas características de escrita, como usar a porcentagem F na linguagem C, que o Pascal não usa, usar o 2.5, 2.2 em Pascal, que a linguagem C não usa, as características. Mas se você tirar o que está sinalizado em verde, você vai ver que basicamente é aquilo que está no diagrama. Então agora, na sequência, eu quero demonstrar o programa sendo executado na linguagem C e também na linguagem Pascal. E para esta aula, essa demonstração, eu vou usar dois ambientes de programação muito antigos, que hoje já não são mais executados em computadores modernos. Para executá-los em computadores modernos, eu preciso fazer um tratamento de virtualização na máquina, utilizar ferramentas como DOSBox, VDOS, VDOS Plus, ou uma máquina virtual como VMware ou outra qualquer. Eu vou mostrar esses ambientes, inclusive da linguagem C de uma época que nem mouse utilizávamos, tudo era feito com teclas de atalho, e depois nós vamos também mostrar o programa sendo executado em Pascal, onde eu vou poder fazer ainda uma demonstração do que ocorre dentro da memória do computador. Então, na sequência, vejamos o programa em linguagem C e vejamos também o programa em linguagem Pascal. A partir do ambiente de programação Turbo C versão 2.01, que é a versão que eu estou usando aqui, eu vou acionar o menu File. Em File eu vou acionar Load, vou pedir para ver todos os códigos codificados em linguagem C e vou fazer a busca do código do exercício do capítulo 4 na pasta, no diretório Aula. Então vou carregar o exercício e você vai ver que é o mesmo programa que eu apresentei há pouco de forma colorizada. Vou então solicitar aqui o comando Run, o menu Run e em Run a opção Run. O programa entra em execução. Eu entro o valor 7, eu entro o valor 8. Os cálculos foram executados e apresentados. Então agora eu peço para ver o display e veja que você tem ali os valores 15, que é a soma de 7 mais 8, menos 1, que é a subtração de 7 com 8, 56, que é a multiplicação de 7 por 8, e por último 0,88, que é a divisão de 7 por 8. Na sequência, vamos aproveitar e ver este programa sendo executado na linguagem Pascal. Agora, a partir do ambiente Turbo Pascal 7.1, eu vou selecionar aqui o arquivo do programa do nosso exercício. Então vamos em File Open, vou selecionar na pasta Aula o programa capítulo 3, exercício 4S, vou pedir sua abertura e temos ele então aqui apresentado. Na sequência vou executar Run e Run. Vamos entrar os valores 7 e 8. O programa calculou os valores
e vamos ver o seu resultado. Então veja que aparece 15, menos 1, 56 e 0,88, como ocorreu na linguagem C. Então perceba que não importa a linguagem de programação. O resultado de uma entrada, a partir do seu processamento, tem que ter uma saída idêntica. Isso é a programação que determina, o que determinamos no projeto lógico, no diagrama e ali no código em português estruturado. A partir daí, a linguagem que você vai usar tem que executar aquilo que é previsto. Eu disse anteriormente que essa formatação ela é usada para melhorar a legibilidade dos números. Na linguagem C, nem tanto, mas aqui em Pascal, vamos tirá-la e vamos ver o que vai acontecer com o nosso programa. Eu fiz a alteração do programa, vou salvá-lo, vou pedir então para compilar o programa novamente e aqui vamos colocá-lo em execução. Eu vou entrar os valores 7 e 8 e vejo o que acontece com a apresentação dos valores. O primeiro valor ali, 1.5, corresponde a 15, menos 1.0 a menos 1, 5.6 corresponde a 56 e o 8.75 corresponde ao 0,88 apresentado anteriormente. A diferença aqui é que esses valores estão em notação científica, diferente da notação decimal que nós usamos ali em cima. Aproveitando agora este momento, que nós já estamos executando esse programa, eu vou usar aqui um recurso da linguagem que chama-se Debug Watch, e vou colocar dentro desta janela alguns detalhes. Por exemplo, eu vou colocar aqui em Debug Watch, eu quero colocar a variável A, foi a variável que eu entrei anteriormente, o valor 7. Eu vou colocar a variável B, que foi a variável que eu entrei, o valor 8. E vamos ver agora também as variáveis R1, R2, R3, e agora Debug Watch, o R4 que já está sinalizado porque o meu cursor está sobre este valor. Observe que a janela mostra os valores que estão sendo operacionalizados. Eu vou alargar um pouco mais, abrir um pouquinho mais esta janela, de forma que nós tenhamos aqui a visão de todo o conjunto. Vou diminuir um pouquinho a janela de operação. E vou fazer uma execução desse programa passo a passo. Então veja que nesse momento eu entrei aqui no Begin, início, os valores foram limpos na memória, o A e o B, o R1. Os demais valores continuam sujos, tem alguma coisa na memória ainda deles. Vou pedir a entrada do valor A, read A, então nesse momento eu vou entrar o valor 5. Veja que o valor 5 foi sinalizado aqui para a variável A. Vou executar novamente passo a passo, vou entrar o valor 6. 6 não, vamos entrar 7. A partir desse momento, eu vou calcular o valor de R1. R1 está com 0, R2 com 0, R3 com 0, R4 com 0. Então vamos fazer o passo a passo do R1, veja que já tenho 12 na memória. A próxima linha é a subtração. Então, menos 2, 5, menos 7, menos 2. Quanto é 5 vezes 2? Tenho agora 35, que é a multiplicação de 5 por 7. E por último, vamos ver a divisão de 5 por 7, então é igual a 0,71428571429. Então observe que a partir deste instante eu posso então agora apresentar os valores, eles serão mostrados aqui em notação científica, porque foi assim que eu deixei, mas aqui na memória ele está mostrando os valores como decimal. Então veja que um programa de computador recebe a entrada de dados e depois ele pode, na execução dele, ele vai calculando e armazenando cada resultado em cada uma das variáveis. O objetivo aqui não é mostrar, não é ensinar a linguagem Pascal, mas mostrar um pouco do comportamento desses programas na memória, para dar uma ideia para você que está iniciando aqui os primeiros exercícios de programação. Na sequência, faça os exercícios que eu deixei na parte expositiva da aula antes de virmos aqui para o computador, e nas próximas aulas eu deixo a correção de cada um daqueles exercícios e faço também uma pequena demonstração de sua operação, usando particularmente a linguagem Pascal, nesse momento apenas como uma ferramenta didática. Um grande abraço, até a próxima, fui!